Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. E começa agora mais um episódio do Perfil 1LDF, o programa onde a gente tenta desvendar um pouco da personalidade do nosso convidado a partir das obras favoritas dele. E nessa temporada a gente também viaja entre as cidades, os países, os lugares que essas obras nos levam, né? Aproveitando a parceria maravilhosa que a gente está tendo com a Menaia Viagens. Isso mesmo, a Menaia Viagens está com a gente nessa temporada e ela é uma agência especializada em montar roteiros de viagem de acordo com a personalidade do viajante, né? Na Menaia é sempre tempo de viajar, então bora viajar com a gente de novo? Bora! E aqui a gente viaja junto em mais um episódio então e a Bárbara vai contar quem tá aqui hoje. Gente, o convidado de hoje, ele tem muitas facetas. Ele é cantor, ator, comediante stand-up, apresentador e dublador. Ele é muita coisa. Ele estreou no cinema com o filme Boleiros e na TV na saudosa Malhação, que, gente, eu acompanhei de perto, era maravilhoso, que revelou muitos talentos, né, do nosso audiovisual brasileiro. Então, ele fez Tim Maia nas telonas e nas telinhas também. E hoje é um dos jurados do Caldeirola, comandado pelo Marcos Mion. Ele vai falar aqui das suas paixões do cinema, da música e da cultura no geral, e tá muito feliz aqui. A gente tá muito feliz de dar as boas-vindas pra ele, Robson Nunes. Eba, eu tô muito feliz de estar aqui também, né? Falar aqui o 1LDF. Quando você falou, eu fui ler pra conferir. O livro diz que eu filme. E, cara, é isso, né? Eu acho legal essa apresentação. Ele é ator, dublador, não sei o que isso aí. Se resume também numa frase, que é ele tem muito boleto pra pagar. Então, a gente vai atirando pra tudo quanto é lado. Perfeito. Bom, então, Robson, conta pra gente aqui qual que é o livro que marcou sua vida. O livro que marcou minha vida é difícil, né, gente? Inclusive, já deixar aqui registrado que é difícil responder isso, né? Qual livro que marcou? Foram vários, mas tinha que escolher um e eu escolhi a biografia do Malcolm X, que foi um divisor de águas na minha vida. E o disco? O disco foi Documento Inédito do Cartola, que é um disco... Eu ali tinha descoberto o Cartola e achei esse disco que tem uma entrevista dele contando da vida dele antes de cada música. É maravilhoso, vale conferir. Bom, e o filme? O filme, eu pensei muito. O filme eu vou puxar a sardinha, né? O filme é Tim Maia. O filme é Tim Maia, acho que não só pela história, mas pelo impacto que teve na minha vida em todos os aspectos. A gente vai saber então o que esse livro, esse disco e esse filme dizem sobre o perfil do Robson daqui a pouco. Antes, eu quero dar aquele recado, pedir para você seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok. Assim você fica sabendo sempre que tem episódio novo e não só os episódios, né? Conteúdo exclusivo que a gente posta no Instagram, por exemplo, outros formatos que vem por aí. Enfim, lá é o melhor lugar pra gente ficar sabendo de todas as novidades. E lembrando que a gente tá na Aurelo, gente. Um livro, um disco, um filme tá pronto aí pra você ajudar, né? Com um valorzinho todo mês aí. A gente vai criar conteúdo exclusivo pra quem é assinante Aurelo. Então, a gente conta com você, com seu apoio, que é muito importante pra nós. É só procurar um livro, um disco, um filme no site ou no app da Aurelo e começar a dar seu apoio a partir de R$10 e vai ajudar bastante a gente. R$10, pô, ajuda aí. Então vamos lá, começar a traçar o perfil do Robson a partir das obras dele. Começando pelo filme, né? Tim Maia, de 2014, dirigido pelo Mauro Lima. Bárbara vai ler a sinopse pra gente dar aquela contextualizada. Pra gente dar uma relembrada, né? Tem 10 anos o filme, eu fiquei chocada. Bom, a cinebiografia do famoso cantor conta toda a sua trajetória, desde o começo humilde no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, até a sua consagração como uma das maiores vozes da música brasileira. Na primeira parte, Robson Nunes faz o papel do Tim, e na segunda é o Babu Santana quem interpreta o cantor. Então, por que esse filme? Cara, porque foi um dos maiores desafios da minha vida até agora, né? Eu depois que eu fiz e vivi, eu não digo nem fiz o filme, depois que eu vivi o Tim Maia, muita coisa mudou e dali eu falei, cara, talvez eu tenha outros desafios com a mesma intensidade, assim, mas maior que esse eu acho que não vai ter. E realmente, é muito maluco que o outro desafio que eu comparo, assim, que foi tão grande, assim, que me deixou nessa busca de estudar, de crise de achar que não vai conseguir fazer e tudo mais, foi outro Sebastião,
Primeiro eu fiz o Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia, e depois eu fiz o Sebastião no musical da Disney, da Pequena Sereia, que foi um grande desafio também. Mas o Tim Maia, cara, foi... Eu acho que eu tinha feito um especial da Globo que... Achei até legal você falar que viveu na TV também, porque primeiro veio esse especial que era o Por Toda a Minha Vida. Onde é uma espécie de documentário que tem uma parte de ficção ali, que eles reproduzem algumas histórias que os entrevistados contam. E aí eu fiz o Tim Maia ali. Quando eu fiz o Tim Maia, eu soube que ia ter o filme. O Nelson Motta não tinha nem lançado o livro ainda, quando a gente fez esse especial. Aí saiu Por Toda a Minha Vida, saiu o livro, e aí eu fiquei ligado para saber quando ia ter o teste e tudo mais. Quando teve o teste, tem uma curiosidade que eu fiz o teste pro musical num domingo e o teste pro filme numa segunda-feira. Aí pro musical não rolou, porque tinha que estar pronto já, né? Porque o musical, eu lembro que ia ter 1 mês e meio, acho, de ensaio. Então você já tinha que cantar, já tinha que ser do métier ali. Foi o Thiago Abravanel que fez, né? E soube também que o Thiago fez pro filme. E aí o Thiago pegou pra fazer o espetáculo. E eu peguei pra fazer o filme. Na verdade, quando eu fiz o teste em São Paulo, foi muito engraçado, porque acabou o teste, eu falei, pô, mas não precisa cantar? E eu já tava com a música aquecida do teste do musical, tinha me preparado, fui lá no professor, tudo mais. Aí a Maria Silvia, até, que foi quem nos preparou pro filme, falou assim, né? Tá bom, você quer cantar? Eu falei, eu quero. Aí cantei uma música do Tim. Qual que era, você lembra? Cara, eu não lembro qual que eu preparei, mas era uma... Não sei se era Cristina, era uma que não era assim, das mais ouvidas, era Lado um B, lado né? B, assim. E aí eu cantei, e aí ela falou, pô, depois do teu teste eu mandei todo mundo cantar. Muito Ela bom. falou, pô, tem tudo a ver, né? Como é que eu não tô pedindo pra galera cantar? E aí eu senti que eu tinha feito um bom teste, né, do filme. E aí ela fez a besteira de me dar o celular dela. Aí eu mandava uma mensagem, né? E aí, tudo bem, Maria? Como tá? Você tem alguma resposta? Ela, não, a gente vai fazer no Rio agora os testes e vamos ver. Aí fizeram no Rio, eu falei, cara, não precisa não, já me chama logo. Ela, olha, teve uma coisa muito, muito legal aqui no Rio. A gente fez um teste muito legal, então tá entre você e Quem outro era? cara. Aí eu já fiquei, pô, quem será, né? Aí eu, pô, mais uma vez eu falei, pô, Maria, desculpa aí, mas quem que é, cara? Que ela não é, na verdade, tá com um problema com a caracterização. Porque você é muito novo pra caracterizar ele mais velho, tipo, exige um trabalho aí que talvez a gente não tenha esse tempo e orçamento, né? E ele fotografa mais velho do que realmente ele é. É difícil deixar ele com 16, é difícil deixar você com 50. Era o Babu? Era o Babu. Aí quando ela falou do Babu, foi uma sensação assim, porque eu já conheci o Babu do Nós do Morro, né? É minha família no Rio, assim, desde que eu fui fazer Malhação, eu conheci o Guti Fraga e toda a proposta do grupo, tal. Cheguei a me apresentar no teatro deles lá. E aí eu falei, cara, se eu perder, eu sei que o Tim Maia vai estar muito bem representado. Mas, por outro lado, queria muito fazer também, né? Mas sabia que a parada ali era difícil. E aí, o Mauro Lima, que é o diretor e um dos roteiristas também, ele montou um mosaico de fotos minhas, do Babu e do Tim Maia em diferentes fases. E o Tim Maia, ele muda muito. Se você pegar a discografia dele... Nas capas do disco dá pra ver, né? No prazo de 10 anos, ele muda absurdamente. E, de fato, com os registros de fotos dele adolescente, era muito parecido comigo mesmo. Teve uma foto que eu mostrei pra minha mãe e ela
deu aquela titubeada, assim, ela falou, mas é você aqui, né? Eu falei, não, é o cara. E que é uma, até que ele tá assim, sorrindo, com a mão aberta. E aí o Mauro mostrou esse mosaico pros produtores, e os caras aprovaram os dois. E dali a gente começou um processo de fazer o mesmo cara, né? De ser o mesmo cara. Então, uma coisa que contou a nosso favor é que a gente era amigo já. Só que aí é o que eu falo, o filme tornou a gente irmão. Porque... E até hoje mesmo, a gente mantém essa amizade e eu considero o Babu meu irmão mesmo, assim, sabe? A gente no processo de preparação, a mãe dele estava doente, aí veio a falecer e tal, então a gente ficou bem próximo aí pra vida, assim. Que lindo, que lindo. Demais essa história, porque eu achava que já desde o começo já estava decidido que um ator ia fazer ele jovem e outro ele mais velho. Então, sensacional Muito essa bom, história. muito Que bom. bom, vocês convenceram eles a mudar os planos, né? Exato. O Mauro, na verdade... Mas pela qualidade de você, de que vocês apresentaram lá também. E uma coisa curiosa de saber que, assim, quando a gente se preparou, a Maria Silvia Siqueira Campos, que foi a nossa preparadora e queridaça, assim, ela tem uma sensibilidade absurda, assim, sabe? E eu não sei se isso partiu dela ou do Mauro, mas não teve, vamos estudar a parte do Robson, a parte do Babu. Não, a gente estudou o roteiro inteiro, os dois. E a gente criou códigos também durante isso. Daí uma coisa do Babu comigo ali de ter códigos corporais desse cara, para tanto um quanto o outro terem, assim. Tinha uma mão aqui que batucava, coisas sutis, mas pra gente ser esse cara. E eu amava quando saiu o filme, que vinham me elogiar de cenas que eu sabia que eram do Babu e vice-versa, sabe? Isso foi a coroação ali do trabalho. E o filme é muito generoso, né? Porque a gente tava revendo esses dias, né? Antes de falar com você. E vocês têm praticamente o mesmo tempo de tela, né? E inclusive você faz a primeira parte, mas aí você tem uma cena no final e ele também aparece no começo, Sim, né? É muito... Acho que é um presente, assim, pra vocês, né? Porque foi muito respeitoso com o trabalho de vocês dois, né? Foi incrível, cara. Eu quanto a isso... Assim, de verdade... Isso foi uma coisa na edição, né? Quando ele foi montar o filme. Mas é que, assim, quando eu recebi o ok que ia fazer qualquer coisa ali, por exemplo, o Carlinhos, que hoje é Carlão, né? É filho do Babu, que fez o Tim Maia criança. Ele tinha 10 anos, acho que na época. Ele faz uma ceninha com a marmita na mão e já corta pra mim. Tá num registro que mostra a vida desse cara que ia falar foi tão genial, mas é genial, né? Porque hoje, se você apresentar a obra do Tim Maia para uma criança, a criança gosta, assim, é uma coisa que é eterna. Atemporal, né? A música tem esse poder, né? E o Tim Maia tem esse poder de você colocar o Tim Maia e a galera sai dançando ou se emocionar, né? Então, assim, tá nesse registro pra mim já era muito especial. E quando, de fato, eu vi que era uma participação tão grande quanto a do Babu, que tinha o mesmo peso ali, pra mim foi absurdo, assim. Muito legal. E um desafio, né? Claro. Entre o desafio, porque eu falei, o Babu, eu falava, Babu, você já veio com o chip de Tim Maia de fábrica, velho. Porque o Babu tem umas coisas de Tim Maia. Não, ali. é assustador, cara. E aí, eu era o Robson de São Bernardo fazendo o Tim Maia da Tijuca. Então, assim, eu fui pro Rio de Janeiro, acho que 4 meses antes, pra dar uma cariocada. Aí eu ia treinando no táxi, né? Ia conversando com o taxista com sotaque. Aí nas primeiras viagens o cara olhava assim, depois de uns 5, 6 minutos de papo, ele olhava pra mim e falava, tu não é daqui não, né? Eu falava, poxa, não tá bom isso. Aí quando um começou a falar mal de paulista comigo e eu também ali, aí eu falei, pronto, acertei. Tô aprovado. Tô aprovado no Que sotaque. incrível. E Robson, agora voltando assim no tempo, né? Você ouvia muito Tim Maia quando você era adolescente? Como que foi criada essa ligação com ele? Você tinha algo assim, uma conexão? Você sabe que o Tim Maia, eu achava que era fã. Achava. Porque eu conhecia os clássicos, gostava, né? E tinha aquela figura do Tim Maia já... eu tô com 41 agora. Eu
quando eu comecei a ver o Tim Maia, ele já tava numa fase mais de showman do que de cantor. Então ele já tava ali meio debilitado, então ele entrava, às vezes ele nem cantava, o coro ficava lá fazendo às vezes da música e do som, e ele ficava falando, pô, alô, não sei o quê, e brincando com a plateia ali. Tipo e Elvis tudo em mais. Las Vegas, né? Exato. E então eu tinha essa figura do Tim Maia na minha cabeça. Quando o primeiro cara que me achou parecido com o Tim Maia, que foi inclusive quem me apresentou o som do Cartola, foi o Roger Gobet, que é um ator, amigo meu, que a gente dividia apartamento na Malhação. E o Roger, ele é 10 anos mais velho que eu, então eu tinha 17 anos, ele já vinha com uma bagagem de ter morado fora, sozinho e tudo mais, e aí falou, pô, cara, ouve isso aqui, não sei o que, entre eles estava Cartola, e ele falou, pô, você parece o Tim Maia. E aí eu, com aquela figura do Tim Maia, né, eu tentando emagrecer na época, falei, o que, Tim Maia, o quê? Ele falou, não, cara, olha aqui, aí pegou o disco do Tim Maia, e eu olhei e falei, caramba, parece mesmo. E aí ele foi a primeira pessoa que notou essa semelhança, assim. Aí eu comecei a ouvir umas outras coisas, mas a obra do Tim, eu fui ter acesso e pesquisar mesmo quando eu fui aprovado pro filme. E, cara, esse cara tem uma discografia absurda, assim. Até hoje, às vezes, chega uma música, alguém manda pra mim, que eu falo, caramba, nunca ouvi essa. Sabe, o Tim Maia cantando um parabéns pra você especial, ou então, qual outra, uma gravação dele do Sozinho, tinha uma dele que eu recebi em espanhol, assim, sabe, umas coisas curiosas, assim, que eu nem sabia, e é isso, ele gravou, era um cara muito à frente do tempo, porque hoje é muito fácil você falar eu tô lançando aqui o meu selo, uma música que eu produzi. Pô, hoje no celular você tem 500 coisas. O Tim Maia, ele lançou o selo dele, a Seroma, que era Sebastião Rodrigues Maia, numa época que tinham 4 ou 5 gravadoras que dominavam o mercado todo. E o cara foi lá e lançou o selo dele. É muito pioneiro, assim, muito audacioso. E esse cara que viveu intensamente, né? Pagou o preço, porque você fazer o que quer tem um preço, né? Muitas vezes a solidão ali, que é muito bem retratada no filme, assim. Um dos momentos mais emocionantes pra mim é uma cena do Babu, em que uma que ele chama a polícia porque tá sozinho, e outra que a mãe vai pegar o filho, porque ela fala pra ele, você não tem condição de cuidar dessa criança. E você vê a tristeza dele ali em ter que entregar o filho pra mãe. E aceitar isso, E né? aceitar. Já que a gente tá falando da personalidade um pouco do Tim Maia, né? Além dele ser esse cantor incrível, ele tem a personalidade também, né? Que é pouco é única, assim, né? Pouca gente tem uma personalidade tão forte como ele. E você faz o Tim Maia do perrengue, assim, o Tim Maia até meio subestimado, né? Ralando pra ver o seu valor. Aí, buscando um pouco da conexão do Tim Maia com a sua trajetória, assim. Você teve algum momento da sua carreira que você se sentia subestimado, que as pessoas não te davam atenção? Cara, até hoje. Até hoje. Só que aí a gente entra numa questão estrutural, racial, né? Porque tem isso até hoje. Porque, pô, o primeiro trabalho profissional que eu fiz foi em 97. Aí vão o quê? 26, acho que 27 anos de carreira. E às vezes chegam umas propostas que eu tenho uma representante até por isso, que fala, o último, teve uma proposta que chegou que ela falou, cara, eu não vou nem mandar isso pro Robson, porque é desrespeitoso vocês oferecerem esse cachê pra ele, porque assim, você até tem coisas que você faz porque você acredita. Isso é uma coisa, você lê o roteiro e o cara ser honesto também, ó, eu tô sem grana, mas eu tenho esse projeto e eu pensei em você por conta disso, disso e disso, e queria que você visse e avaliasse. Isso é uma coisa. Aí o cara chega com uma produção que você sabe que tem ali todo um aparato financeiro, né? Você tem patrocinadores, tem dinheiro, e o cara chega com uma proposta que não é nem pra quem tá começando. Aí você fala, cara, e aí, né? E esses 27 anos de história aí?
E aí você sabe que um ator da tua geração também, que já tem uma história parecida, o cara já chega com um cachê muito mais alto, por mais que ele não seja ainda o que o cara vai aceitar, mas já chega com outra postura. Então, ainda hoje, é subestimado. Eu lembro que quando eu fiz Malhação... não, essa história eu vou deixar pra contar quando a gente for falar do livro que tem mais a ver. Mas isso eu sinto até hoje, cara. De duvidarem da tua inteligência. É muito maluco isso. Eu vi o Mano Brown falando uma vez. Ele falou, cara, porque os caras acham que nós é burro, né, Caramba! Arrepiou aqui, ô Mano Brown. Vem aqui, meu. Aqui no nosso quadro Invocação do Bem, né? Que foi apelidado pela Priscila, nossa produtora. Muito bem apelidado, inclusive. Que nome maravilhoso. Que a gente sempre chama alguém pra participar do próximo episódio, um dos próximos episódios. E Mano Brown, então, tá invocado. Pô, ele é a responsa. E assim, é isso, né, cara? É uma luta diária, assim. Eu acho que depois do episódio lamentável do Floyd, talvez por conta da pandemia, todo mundo tá ali assistindo tudo e vendo tudo, começou uma certa conscientização do que já acontecia aqui todos os dias. Aquilo, violência policial, de matarem uma pessoa. Isso aqui acontece no Brasil faz tempo, mas por um lado é lamentável que teve que vir um exemplo de fora, mas que bom, entre aspas, né? Mas quando eu falo que bom é em relação à reação das pessoas, de verem que aquilo acontece e é muito mais comum do que imaginam, entendeu? Mas o que o Mano Brown falou? Só que a gente ficou tão animada aí com a sua imitação. Não, ele falou isso, que os caras pensam que a gente é burro, né, mano? Acho que não sei de onde eles tiram e realmente, pô, você achar que o Mano Brown, com todo o contexto, com tudo que ele tem, é burro, pelo amor de Deus, né? Então, assim, esse lugar eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar. Mas é muito triste, né? 2024 a gente ainda fala, estamos caminhando. Tamo. Igual quando a gente fala de mulheres no audiovisual, mulheres sabe? Exato. Estamos caminhando. Cara, eu vou te falar, cada vez... E eu, por ter começado lá atrás e graças a Deus, continuar vivendo da minha arte e trabalhando bastante, quando começou essa movimentação, eu juro, eu via as primeiras mulheres que eu via no estúdio, eu ia dar um abraço. Eu falava, cara, que legal te ver aqui fazendo som, que legal, porque é isso, né? As pessoas, a gente que trabalha tem acesso a toda a equipe. E, cara, era isso, era 100% masculina. E agora, não só as mulheres, mas também os negros ali, sabe? E que é o que tem que ser, gente. É nosso país, é a nossa essência. E tem que ter, eu acho que assim, cada vez mais, muita gente. E é difícil, né? Sempre para quem tem o privilégio, abrir mão é difícil. Uma vez um colega falando, não, porque agora eu não posso falar nada, né? Que eu tô por ser branco e hétero, tô errado, as coisas quase não estão chegando. Eu falei, parabéns que você tá vendo isso. Eu vivi isso a minha vida toda. Você quer que eu fique com dó de você? Exatamente. Cara, porque era isso. Quando eu fiz Malhação, era uma época que era um negro por produção. Era isso, tipo, da minha idade tinha eu, aí tinha o saudoso Paulo Pompeia, que fazia meu pai, e no elenco feminino tinha a Aisha Jambo. E era isso. Uma escola... Exatamente. Uma escola tinha esse percentual na trama. Tanto que eu saí e entrou o Ícaro Silva. E aí a gente entra em várias outras coisas aqui que, poxa, na Malhação se pagava muito pouco. E na própria negociação, o cara falou, não, você vai ganhar isso aqui de salário, mas você vai fazer o jabá. O jabá era o quê? Era o baile de debutante, a presença em festa. Em 1 ano e meio que eu fiquei na Malhação, eu fiz 2 jabás, porque chamaram o elenco inteiro. Aí eu falei, pô, devo ser feio pra caramba, né, cara? Nunca fiz um baile de debutante, não sei o quê. Aí entrou o Ícaro Silva. O Ícaro, eu acho o Ícaro lindo. Aí encontrei o Ícaro dali 1 ano, que ele tava
Falei, e aí, cara, tá fazendo jabá pra caramba? Robson, fiz um até agora. Gente do céu. E aí é onde você vai... Qual o príncipe que é negro? Então a menina de 15 anos, quando ela chama o príncipe pra festa, ela automaticamente não pensa no ator negro ali, entendeu? Nem sei se hoje ainda rola isso, mas assim, as presenças que era muito comum mesmo. Assim, tipo, o cara tirava, às vezes, em um baile de debutante, o cara tirava 3 vezes o salário. Eles faziam os protagonistas, né? Ou nem era o protagonista, mas que se enquadrava ali. O cara, às vezes, fazia 1 na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo, entendeu? E de fato ganhavam uma grana. E eu vivia com o meu salário ali da malhação. Mas por uma questão estrutural mesmo. De você não ter essa figura como galã, não sei o que, de você não aceitar. Sim. E, Robson, agora falando ainda de audiovisual, mas uma coisa mais positiva, né? Sim. O Tim Maia, ele levou muita gente pro cinema. Sim. 770 mil pessoas. Sim. Uma bilheteria muito boa. E eu queria saber de você, como que você vê hoje o cenário... As bilheterias, né, nacionais ainda estão lutando. A gente voltou aí com a cota de tela, que pra mim é essencial. Acho que pra você também, você deve achar isso. A gente tem filmes como Minha Irmã e Eu, que foi super bem. Sim. Mas não é todo filme nacional que vai bem, né? Aí eu queria Não. saber da sua perspectiva, assim, como que você vê dos 10 anos pra cá, como que você avalia, assim, a procura do público? Eu acho que é fundamental que a gente tenha espaço pra expor nossa arte, porque isso que fomenta, né? A gente precisa... Tem uma galera que eu acho impressionante, que é contra a cultura, e aí protesta, não sei o que. Tinha um absurdo, assim, que até virou piada, porque o cara falou assim, pô, como é que os caras... 3 meses pra fazer um filme de 2 horas. No máximo tinha que ter 5 horas. Mas a tua imbecilidade tão grande que não tem como levar a sério. Você fala, não, você tem razão. Nesse caso, como é que você vai começar uma discussão com uma pessoa que tem essa narrativa? Então, assim, é importante ter o espaço pra gente se ver, pra gente consumir o que é nosso. A cultura, cara, é imprescindível. Porque essa mesma pessoa que critica a cultura aqui no Brasil... vai pro exterior pra quê? Pra consumir a cultura dos caras. Entende? É muito contraditório. Então, assim, eu acho fundamental que tenha cada vez mais espaço pra gente mostrar. E assim, a variação de público é natural, né? Não tem como. As obras são assim. E que bom que hoje a gente tem o streaming também, que tem produções próprias. Porque é isso, o Tim Maia... Ele levou essa galera pro cinema, mas eu vou te falar que a grande projeção do filme, por incrível que pareça, foi quando foi pro Telecine. E por quê? A Globo fez um especial de final de ano, e aí ela, não sei se no intuito ali de dar uma blindada no Roberto Carlos, ela tirou algumas cenas de conflito dos dois. Cena que eu fazia, inclusive, né? A parte fundamental de da briga. primeira parte é essa Porque, relação assim, deles, né? E não tinha, assim, a mínima necessidade. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: é a história do Tim Maia. É a visão de quem conviveu com o Tim Maia. O Roberto, ele pode contar essa mesma história num livro ou num filme com a visão dele. Porque é isso, né, gente? A gente não sabe, eu não tava lá, eu não sei o que exatamente aconteceu. Só que aí, a partir do momento que a Globo fez isso, meio que... eu lembro que o diretor, o Mauro, postou quando foram exibir, que eles dividiram em 2 episódios, né? Aquela coisa que eles fazem no final do ano. E usaram, inclusive, entrevistas do Por Toda a Minha Vida que eu tinha feito. Aí o Mauro... colocou no Instagram ou no Twitter, não sei, ele falou, cara, isso não é meu filme, não assistam. E aí criou uma curiosidade de saber que cenas eram essas. Psicologia reversa, né? E o que era o filme na íntegra. E aí o Telecine pegou isso como mote na divulgação, aqui sem cortes. E, cara, a galera viu e começou a repostar e virou tema de programas e tudo mais. Então, foi uma
no final acabou sendo muito positivo pro filme, que muita gente viu. Eu, com o Tim Maia, mais uma vez, assim, pessoas que eu admiro pra caramba vieram me elogiar, sabe, do filme. Um dia eu tava no aeroporto, o Frejá veio assim, pô, deixa eu te dar um abraço, meu velho, que é aquele filme, não sei o quê. E eu, caramba, Frejá, eu já tinha entrevistado ele, mas quando o cara vem falar contigo nesse e é o Frejá, lugar, né? é o Frejá. O cara que viveu aquele cenário de perto, né? Entre outras pessoas, assim, que vieram, sabe, por conta do filme. Então, assim, acabou sendo muito positivo. Boa, então assim a gente termina o bloco do filme. A gente vai para um recadinho aqui e já volta no próximo bloco. Bom, a gente falou muito de Tim Maia nesse bloco, né? Aí eu lembrei daquela música O Descobridor dos Sete Mares, que ele cantou lá nos anos 80. Você lembra dessa, Diego? Eu claro que lembro. A música é uma homenagem às belezas do litoral brasileiro. Cita Angra dos Reis, Boa Viagem, Ipanema, Ilhabela, Itamaracá, Porto Seguro. Eu sei que você aí em casa tá lembrando da música só de eu falar aqui. Então, essas são só algumas das praias que o Tim eternizou na sua voz. E todas essas praias e muitas outras estão no cardápio que a Menaia Viagens ela oferece para todo mundo que procura eles. E eles têm uma série de ofertas para você curtir o litoral em qualquer época do ano. Então, se você também é apaixonado por praia e quer descobrir os 7 mares, acesse menaiaviagens.com.br e comece agora mesmo a montar seu próximo roteiro. Bom, vamos lá, a gente segue aqui agora pro disco, né? No bloco 2 do nosso programa, a gente vai falar do disco Documento Inédito, lançado em 1982, do Cartola. Vou ler aqui algumas informações. O disco foi gravado em 1979 na Rádio Eldorado, em São Paulo, e intercala trechos de uma entrevista do cantor e 8 músicas, entre elas Acontece, Quem Me Vê Sorrir e O Inverno do Meu Tempo. É um dos últimos registros de Cartola, foi lançado em vinil 2 anos após a sua morte. Então, Robson, por que você escolheu esse disco? Cara, até arrepiei aqui, porque você deu uma informação que eu não sabia, que o disco foi lançado em 82, que foi o ano que eu nasci. Eu também. Olha aí, ó, tamo junto. Que inclusive começa com a frase dele, eu nasci. E ele erra, né, o ano, muito bom. O ano que ele nasceu, é maravilhoso. Eu nasci em 1911, quer dizer, 8. Ele fala, Exatamente. E assim, cara, esse disco, como eu até comecei a falar sem querer no outro bloco, quem me apresentou o Cartola foi o Roger Gobet, né? Entre outras coisas, assim, foi... E era uma época, devo dizer, isso aí, eu entrei em Malhação no final de 99, fiquei até 2001. Não se tinha nem celular, né, gente? Tava chegando a internet. Então, assim, os tempos eram totalmente diferentes. Então, assim, um dia que eu não gravava, eu gostava muito de ouvir música e aí eu ficava pesquisando, ia até biblioteca e tudo mais, pra saber mais, né? Cada vez mais, ia pras lojas de disco e aí foi quando eu encontrei esse CD do Cartola. E aí tinha ali a entrevista, ele falando toda a história, o porquê do apelido Cartola. Foi muito marcante pra mim, tanto que foi o disco que eu escolhi. E toda a poesia, né, que tem, assim, eu fico olhando, assim, é muito louco como um cara que era pedreiro tinha uma sensibilidade... Não que meu pai era pedreiro também. E aí ele tinha um vocabulário e uma riqueza na poesia dele que, mais uma vez, precisou, se eu não me engano, o Villa-Lobos que encontra ele numa obra e fala, peraí, você é o Cartola, não é? Tô aqui e tal. Ah, não, peraí, vem cá. E aí puxa esse cara e volta com ele pro cenário musical. Porque era isso, a necessidade faz com que o cara se afaste da arte e a gente podia ter perdido muita coisa. Um cara que produzia absurdamente, ele fala nesse relato, que ele fala, pô, às vezes chegam pra mim, o que você acha dessa música assim, assim, assim? Ele, pô, bacana, legal. De quem é? Ele falou, é tua, pô. Ele fazia tanta coisa e vendia, só que vendia, assim, pelo preço de valor banana. um jantar durante a semana, assim, sabe? Era... A única coisa que ele exigia era que continuasse no nome dele. Mas os
sei o termo correto, mas assim, a grana que gerava essa música não chegava pra ele na época. Então, nesse disco tem todos esses relatos e ele falando, e aí ele toca e canta ali. Parece que ele tá na sala contigo, assim. Humaniza, né? Ele mesmo se humaniza. Exatamente, é muito legal. Esse disco eu amo de paixão. E você tocou num ponto legal, né? Que combina um pouco com o que a gente estava falando no primeiro bloco, que é essa coisa da falta de reconhecimento dele. Então, ele foi resgatado lá, ficou um tempo até sumido do mapa, literalmente. As pessoas achavam que ele tinha morrido. E ele foi zelador, foi lavador de carro. Exatamente. O Cartola foi porque ele fazia um chapeuzinho de... Pegar o chapéu coco, de jornal, lá. O chapéu coco, e colocava pra não bater cimento no cabelo, cara. Aí daí que veio o Cartola. E você também teve outros trabalhos, assim, pra se manter? Ou você sempre trabalhou como ator? Cara, eu decidi que eu queria ser ator muito cedo. Eu, com 12 anos de idade, eu falei, pô, é isso que eu quero. O primeiro curso que era uma oficina livre, de teatro, no bairro do Jabaquara, eu fiz com um amigo meu lá. A gente viu... Eu tinha feito uma brincadeira no interior, fingi que estava recebendo uma entidade, e aí foi tão convincente, assim, uma menina lá ficou super assustada, tadinha. Foi tão convincente que meu irmão chegou e falou, cara, você fez muito sério, assim. Teve uma hora que até eu já tava falando, será que tá rolando mesmo? Você devia procurar. E, cara, aquelas coisas do destino e da mão de Deus, assim, porque na segunda-feira, pós-feriado, tinha a folhinha lá no quadro de avisos da escola de uma oficina de teatro. E aí eu fui fazer, amei, falei, cara, é isso que eu quero. Só que, assim, eu tinha consciência do mercado, então, assim, passava nem pela minha cabeça de atuar na TV. Eu comecei a ver muito espetáculo, né? Principalmente os que tinham ali no SESI da Paulista, que eram gratuitos, dependendo do dia, né? E do horário, que tinha que pegar aquela filona. Mas aí comecei a ver muita coisa e falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Aí cheguei pro meu pai na época, falei que eu queria. Ele falou, filho, eu te dou total apoio. Você tem meu apoio pra tudo, assim. O apoio da gente você vai ter. Eu só não tenho como bancar isso, porque são caros esses cursos. E você vai ter que se virar pra pagar isso aí. E foi assim, cara, do primeiro espetáculo até o final da vida dele, nas minhas estreias, ele tava lá. E aí vem uma lembrança aqui que sempre bate. Mas, enfim, foi fundamental esse apoio. E uma coisa que ele falava, você tem que encarar a vida como ela se apresenta. Não adianta você, vou ser ator e largar tudo. Não, você precisa, inclusive, até para pagar os cursos. E aí eu fui seguir o caminho dos irmãos mais velhos, que já trabalhavam. Eu sou temporão, né? Meu irmão, um é 8, outro 9 anos mais velho. E um era... ambos tinham feito Senai, um de mecânica geral, o outro de tornearia mecânica. O do meio fez técnico em mecânica também, na ET, hoje chama ETEC. E aí eu fiz o Senai, fiz a ET, eu fiz de eletrônica. E eu cheguei a estagiar como ferramenteiro, né, pelo Senai. Eu fui numa seleção dessa, é igual de empresa. Você vai, quando você está no Senai, tem um programa que é de menor aprendiz, que a empresa tem que ter. E aí eu consegui entrar numa empresa, então eu ganhava ali acho que era meio salário mínimo. Eu lembro da minha felicidade quando era R$300, assim, na carteira. Eu quase fui atropelado, porque eu desci do trólebus, fui atravessar a rua felizão, aí o carro buzinou, caramba, que eu tava felizão que tinha passado nesse teste, e aí meio que ganhava para estudar. E aquilo já ajudava em casa, assim, tinha se eu não faltasse, tinha a cesta básica, que era um benefício da empresa, que ganhava todo mês. Tanto que eu lembro que quando eu fui fazer o teste pro Boleiros, que foi meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos. Eu fiquei na dúvida. Era uma época que o cinema nacional tava em baixa, né? A gente vinha de uma... desmonte, né? E tudo mais.
E então não tinha nem a noção do que era um filme, fazer um filme, né? A referência que eu tinha na cabeça na época era da porno chanchada ali. Aí eu falei, cara, eu lembro de eu pensar isso. Eu falei, putz, mas se eu faltar pra fazer esse teste, eu vou perder a cesta básica, né? Aí fui falar com esse mesmo irmão, o Ronaldo, que falou, me incentivou a fazer um curso. Falei, cara, eu não sei se eu falto, que eu vou perder minha mãe super pé no chão. Ela falou, não, mas vai faltar, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não sei. A mãe falou, não ouve a mãe, não. Vai fazer esse teste aí, porque senão você pode ir perder a cesta e falar, pô, não rolou, era aquilo. Ou você pode passar a vida toda pensando, pô, e se eu tivesse feito aquilo? E realmente ele tinha razão. Gente, a voz de Deus ali, né? Não, muito, assim. E eu fui pra esse teste, fiz. Daí no teste eu fiz as imitações que eu sabia fazer, propus coisas assim. E aí, na época, o Mário Mazetti, que era o assistente de direção, saudoso Mário, eu fiz o teste que era uma cena do cara tirando o outro do carro e falando, o que você tá fazendo aqui na minha área, não sei o que e tal. E eu com 14 anos, ele um italianão desse tamanho, assim, um homenzarrão, e eu falando com ele como se... ele com o olhar assustado, assim, até. Aí terminou o teste, ele falou, pô, bacana, que eu tinha segurado na gola dele. Ele, pô, eu achei muito legal o seu teste, que você tem? Eu falei, pô, eu faço umas imitações. Aí fiz na época o Netinho, o Mano Brown pra ele, assim. E saí feliz do teste, sabe? Aí, que era de uma agência de figuração. Na verdade, o cara me chamou porque sabia que eu fazia teatro e tinha essa fala desse personagem que era uma participação pequena. Aí falaram pra eu voltar pra um callback. Chegou lá e falaram, não, aquele não rolou pra você. Você vai... Fica aqui, que é do grupo de figurantes do time da Portuguesa. Aí eu já tinha feito lá umas 2, 3 figurações. Falei, não é isso que eu quero. Aí já fui assim, fiquei chateado assim pra fazer a foto. Aí o Mário tava passando, olhou pra mim e falou, não, peraí, que isso? Você é o nosso Mano Brown, vem pra cá. Vamos. Vem cá, deixa eu te falar. Seu teste foi muito legal. Só que pra aquele personagem não cabe, porque tem que ser mais velho. Você topa fazer um teste pra outro personagem? Foi lógico. E aí foi quando eu fui aprovado pra ser um dos 3 da Gaviões da Fiel do filme. Uhum. E aí, por conta das imitações, na época, a Fátima Toledo que preparou o elenco. Eu falo que eu tenho um recorde, que eu já fiz, acho que 3 ou 4 filmes que a Fátima preparou e nunca levei um tapa, hein? Mas é porque é bem intenso o processo. Sim, da Fátima. Ela é famosa por isso, inclusive. Exato. E aí, ela, sabendo das imitações, falou, pô, o Hugo Giorgetti, o Hugo perguntou se você não faz uma voz pro personagem. Aí eu não achava. Aí ela sugeriu de fazer um gago. E eu tinha 2 amigos no Senai, que eu tava estudando na época. Tinha 2 amigos no Senai que eram gagos. Eu tinha um laboratório ali diário, que era um gago que começa gaguejando e depois fala normal. Aí fiz... Depois que saiu o filme foi um problema, porque eu chegava nas produtoras, o pessoal achava que eu era gago mesmo. Era o primeiro trabalho, né? Mas, enfim, fui entrando aí nem lembro mais qual era a pergunta inicial, gente, que eu falo mais que vão me dar cobra. Era a pergunta se você já tinha trabalhado em outras coisas que sim, não... então, aí eu estagiei na Cinemplast. Foi o ano, assim, mais triste da minha vida. Que eu entrava, cara, era um galpãozão, assim, e é muito maluco que é isso de você... Muita gente chega e fala... Perdão. Muita gente chega e fala, pô, seu trabalho deve ser o melhor do mundo, né? Eu falei, cara, na real, o lance eu me considero privilegiado, porque eu trabalho com o que eu amo. Mas isso não significa que é uma coisa do meu trabalho. É do que você se identifica. Cara, tem gente que gosta de faxina, por exemplo. Isso é fato, a pessoa se sente satisfeita limpando, porque é uma coisa. Eu peguei faxina como exemplo, porque é sempre uma coisa que, putz, tem que fazer faxina lá em casa. Não, tem gente que ama fazer aquilo. E aí, a partir do momento que você ama fazer o que você faz, é incrível. Seja lá qual for a profissão, entendeu? Pra você ter ideia, isso dentro de casa, o meu irmão mais velho, ele amava esse universo da empresa, não sei o quê. Quando ele se viu desempregado, que teve que
ele foi fazer outras coisas, né? Inclusive como motorista de aplicativo, ele sofria. Porque ele sentia falta, por exemplo, da rotina de bater o cartão. Que era uma coisa que, pra mim, era horrível de estar no mesmo lugar todo dia, na mesma hora, assim. Então foi sofrido esse ano pra mim, assim, estagiando. Sem contar que eu já tinha feito o Boleiros, né? E aí tinha uma diária que tinha ficado pendente. Eu lembro que eu cheguei pro meu supervisor na época. Falei, pô, talvez eu precise faltar. Se eu puder repor essa falta, só pra não perder a cesta básica, você tem como? Ele falou, não tem como, porque se eu abrir essa exceção pra você, todo mundo vai se sentir no direito de faltar um dia e querer repor num sábado. Eu falei, não, tá bom, então você sabe que se eu faltar é por conta disso. E foi super profissional, eu entendi a postura dele, só que aí chegou no vestiário, o momento que todo mundo tava lavando a mão ali pra almoçar, ele lançou... Tinha o Valdir, que era um dos mais novos lá, né? Eu era estagiário, o Valdir tinha sido efetivado, mas ele tinha o mesmo histórico, tinha vindo do Senai, bababá, babá. E o Valdir era tirador de sarro, assim. Aí ele falou, ô Valdir, moleque aí é artista. Caraca, aí o Valdir já começou a rir, todo mundo do vestiário. Aí ele, é mesmo. Aí esse meu chefe falou assim, pô, é brincadeira, eu não sei se o Senai tá formando torneiro ou se tá formando mentiroso. Caraca, eu ouvi aquilo, cara, mas doeu, assim, eu não podia falar nada, que todo mundo tirando sarro. Aí eu falei, beleza. Aí veio o teste, e aí eu fui aprovado para fazer malhação, e aí eu tive que redigir minha carta de demissão, acho que foi um dos melhores textos que eu redigi até hoje. E essas coisas do universo, né? Dali a, sei lá, 10, 15 anos depois, eu tô saindo de uma gravação numa produtora em Santo Amaro. E aí cruzo com esse meu antigo chefe. Aí ele chegou assim pra mim, pô, você nem deve lembrar de mim. Eu falei, eu lembro. Lembro muito bem, contei essa história pra ele. Que legal. Ele ficou, mas assim, sem mágoas. Mas falei tudo pra ele, assim, ele falou, pô, desculpa. Eu falei, não, cara, imagina, mas é engraçado que tinha ficado ali. Aí encontrei com ele, nem ele tinha ideia do que ele tinha falado ali, do tanto que... Mas, mais uma vez, como é que o cara... Era muito mais fácil achar que eu, um garoto negro, periférico, falando que era ator, é muito mais fácil você tirar sarro e descredibilizar, entendeu? Exatamente. Mas foi a única coisa. E aí, durante a vida, falando pra caramba, depois vocês se virem pra editar. Outra coisa que eu trabalhei, na verdade, aí já trabalhando como ator também, eu tive um bar com a minha esposa, né, com a Michelle Machado, que foi o Beverly Hills, que era um comedy club. E que um amigo meu uma vez foi dar consultoria lá pra gente. Eu falei, cara, me ajuda aí, cara, a gente precisa lucrar com esse bar, não sei o que. Ele chegou e falou, Robson, e sei lá, em meia hora que ele ficou no bar, ele falou assim, eu já sei qual que é o problema aqui. Não é que você tem um bar que tem um show, você tem um show que tem um bar. Porque a gente pensava com cabeça de artista, e foi assim até o final, tanto que a gente vendeu e foi um alívio. Porque assim, sei lá, não, você tem que colocar uma feijoada aqui de final de semana que vai dar um dinheiro. Eu falei, pô, mas não tem a ver com a proposta do bar, que é ter show de comédia. Não, mas fulano de tal vai dar público. Putz, mas é ruim o show, né? Vamos colocar coisa de qualidade aqui. E nessa você vai perdendo, né, cara? Eu não tenho tino de comerciante. Bom, última pergunta aqui desse bloco, voltando pro Cartola, né? Ele representa um estilo mais melancólico, assim, no samba. Sim. Aí eu queria saber se você também tem um jeito melancólico aí oculto. Eu até trabalhei isso, viu? Porque eu lembro, eu garoto, né? Uma namoradinha, teve um dia que eu falei, eu fiz a bobagem de falar, pô, eu sou muito melancólico. Ela falou, muito. Falei, nossa, mas que surpresa. Porque quem olha você hoje não vai ter essa impressão, né? Cara, mas eu acho que cai num lugar... Porque assim, de fato, e aí eu vejo poesias, eu sempre fui muito apaixonado. E aí por tudo. Pela profissão, tinha as paixões platônicas ali da infância e adolescência. E eu ouvia muito e sofria e me colocava nesse lugar, né? Da música. A música, ela tem um peso muito grande na minha vida. Então, assim, tudo que eu vou fazer,
se eu vou fazer um personagem, ele tem uma trilha sonora ali, sabe? Tem a trilha que eu me preparo para tal cena. Então, tá muito relacionada. E a poesia me pega. Esses caras, pô, o Cartola é muito maravilhoso, cara. Muito maravilhoso. E quando você sabe por exemplo, O Mundo é um Moinho, a história que eu li, não sei nem se é real, mas é que foi uma música que ele compôs para uma filha que queria ir pro mundo, queria se prostituir. E aí quando você sabe dessa história e ouve a música, você fala, meu Deus, como você pega uma coisa tão forte e pesada e transforma isso em poesia. E aí você, se você for analisar a letra, né, que ele fala, presta atenção, querida. Pô, peraí. Embora saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a sua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Pô, o cara falando isso pra filha. Muito lindo. Ouça-me bem, Forte. amor. Presta atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Tipo, e aí você vê a situação, arrepia de pensar. Paulada, né? Nisso. Cara. E assim, hoje eu acho que eu sou menos melancólico, mas eu costumo dizer que, seja pra música, seja pra um filme, pra um livro, eu gosto de ver as coisas de alma aberta. Por mais que chegam e falam, não, essa música é assim, essa música é assado, então esse filme, cara, ele é muito... Eu tento ficar de alma aberta porque eu quero ver como aquilo vai me impactar. Entende? Porque a arte é isso, né? Não tem como você... Claro, tem umas coisas umas linguagens, uns sentimentos que são coletivos, que uma maioria tem aquela mesma sensação, mas às vezes te pega em um lugar que não tem nada a ver com o outro. Um exemplo disso que eu ouvi até numa entrevista, assim, que eu achei genial, que falou assim, poxa, a arte, a música, ela te remete a coisas que são muito pessoais. Porque, por exemplo, se você pega lá, sei lá, o El-chan, segura o Chan, amarra o Chan. Se você teve um amor absurdo num verão na Bahia e você se despediu chorando daquela pessoa que você sabe que não vai ver mais porque a pessoa é de outro estado ou de outro país, e você tá indo pro aeroporto e no táxi toca essa música que lembra tanto lugar, você automaticamente depois, quando você ouvir essa música, você vai relacionar esse momento. E talvez te traga um sentimento de tristeza, de saudade, entende? Essa é a magia da arte, né, gente? Bom, então assim a gente fecha o bloco 2. A gente falou muito de Cartola, um dos sujeitos mais apaixonados pelo carnaval que já existiram. Eu tenho certeza que ele era daqueles que passavam o segundo semestre do ano inteirinho só esperando fevereiro chegar. Exatamente. E num piscar de olhos, né, o Carnaval 2025 já vai chegar, né? O ano tá voando, os anos estão voando, né? Então, nunca é cedo demais pra você começar a planejar a sua próxima folia. E aí não importa se você é daqueles que vai pra folia mesmo, ou se procura um lugarzinho mais calmo, até se, de repente, aproveita a emenda do feriado pra viajar internacionalmente. A Menaia vai te ajudar a montar a melhor viagem, seja qual for o seu perfil. Exatamente. Então já vai planejando aí onde você vai colocar o seu bloquinho na rua no próximo carnaval. Chama a Menaia Viagens que eles vão te ajudar prontamente. O celular deles é 11 99 798 0828. Bom, agora o último bloco, gente, é o bloco do livro. E o livro é a autobiografia do Malcolm X, de 65, do Alex Haley. E eu vou ler aqui a sinopse pra gente lembrar um pouco a história dessa pessoa tão marcante, né? Lançado originalmente em 65, ano da morte do Malcolm X, o livro é o relato do ativista sobre a sua história, desde as suas origens em Nebraska até o envolvimento com o movimento por direitos da população negra, da qual se tornou a voz mais contundente. Então, Robson, por que esse livro? Gente, esse livro, ele foi um divisor de águas, porque, assim, hoje, a internet, né,
possibilita de você ter acesso à informação. E muito, literalmente, na palma da sua mão. Então, é fácil você buscar. Eu sou de uma geração que, primeiro, a gente crescia sem autoestima alguma. E cada vez mais, tudo que era relacionado, por exemplo, à beleza, se tratava do branco. O branco do olho claro era o padrão de beleza. E a gente fazia as coisas para se aproximar disso. Então, assim, até mesmo dentro de casa, que a gente não tinha uma consciência da nossa negritude, o fato, por exemplo, de eu ser mais claro, eu sou um negro de pele clara, né? Eu não achava que eu era negro. E isso era verbalizado e replicado por tias. Não, ele é moreninho. Moreno escuro, moreno claro, moreno jambo. E aí tinha essa coisa de você, quanto mais escuro, era como se depreciasse, sabe? Eu lembro de eu raspando o cabelo porque o cabeleireiro falou que se raspasse nasceria mais liso. Então, isso é uma violência desde cedo, sabe? E tanto que era como... Eu lembro do meu avô que era retinto. Ele na época, ele trabalhou numa usina em Pernambuco e teve um cargo elevado. E aí ele se sentia mais negro por conta disso. Ele ia se referir a alguém que era mais retinto que ele e falava, esse nego, assim. Então, a gente, com nós mesmos, era incentivado um preconceito, sabe? E então era natural você não saber quem você era. Sendo, ainda mais no meu caso. Porque assim, quando você nasce retinto, a sociedade já te fala quem você é muito bem desde cedo. E já é um problema. E isso até hoje, seja se você pegar exemplo, estatisticamente mesmo, quanto mais retinto, pior a abordagem policial, pior tudo que é de ruim assim é sobre essa população, sobre a nossa população, né? E que reflete no tom da pele. Então, assim, eu não sabia quem eu era. Eu me achava, eu falava moreno claro, moreno escuro, sei lá. E aí busca um parentesco europeu, porque pelo sobrenome eu falo, não, acho que minha ascendência é italiana, de onde? E aí, cara, quando eu fui pra Malhação, eu fui... Quando eu fui pra Malhação, eu cheguei lá, peguei um dos roteiros e era uma época que cada personagem... Tinha os protagonistas lá, mas cada semana um personagem meio que protagonizava a trama. E aí tinha lá, Sávio entra no clube e é barrado por ser negro. Aí eu li aquilo, falei, peraí, mas eu sou negro então? E aí eu fui procurar saber e estudar. Eu sempre fui muito... Das coisas que eu pego, eu gosto de ir a fundo e tal. E cara, conheci um cara do movimento negro no Rio. Foi um bate-papo super, super esclarecedor. Inclusive em relação às religiões de matriz africana, porque são demonizadas até hoje. Tipo, o fato de você ser do candomblé ou da umbanda automaticamente já é associado com ser do diabo. E isso os próprios negros, né, que o cara é evangélico, é difícil explicar historicamente que isso é uma coisa imposta, né? E então... Aí eu comecei, inclusive, eu hoje eu não sou praticante de nenhuma religião, assim, eu respeito muito todas, inclusive até mais as de matriz africana, mas já levei vários puxões de orelha, assim, inclusive da minha esposa, falou, pô, você tem que se desenvolver, mas é que seja lá qual for a religião, eu acho que você tem que ter um compromisso, assim, ou na igreja católica, na evangélica, no candomblé, você tem os seus compromissos. E eu sou muito esquecido das coisas. Aí eu falo, cara, eu não posso me comprometer e não ir.
entendeu? Então eu tô trabalhando isso, daqui a pouco eu devo trabalhar mais essa parte espiritual. Mas o fato é que ele me abriu os olhos para isso, e aí eu comecei a pesquisar coisas, ler. Foi aí que chegou às minhas mãos na época. Primeiro eu li o do Martin Luther King, e aí depois eu fui fazer um curta-metragem que era de um projeto do Jefferson D com uma galera que chamava Dogma Feijoada, que era inspirado no dogma dinamarquês na época, que tinham alguns pontos cruciais ali, que era o protagonista negro, temática negra e tudo mais. E aí eu fui fazer esse curta e o Jefferson me emprestou o livro do Malcolm X. E aquilo foi, assim... Porque, assim, o Luther King já tinha sido incrível. Mas quando eu li o Malcolm X, que é de um lugar... Inclusive ele cita, tem passagens no livro que na própria família dele, o Malcolm, ele era um pouco menos retinto que os irmãos. E ele apanhava menos por isso. Você vê como tá, inclusive dentro da gente, assim. E aí eu, cara, peguei tudo aquilo e foi muito esclarecedor, sabe? Os questionamentos. Foi a primeira vez que eu me senti bonito, com 17 anos de idade. Que aí eu deixei crescer meu cabelo. Na época, eu lembro do meu cabeleireiro que eu corto até hoje no Jabaquara, o Léo. Eu deixei crescer na Malhação. Malhação era o que o adolescente tinha, né? Mais uma vez, não tínhamos internet, YouTube, não existia nada disso. Então a referência do adolescente era Malhação. E a partir do momento que eu deixei crescer meu cabelo, era um baita protesto ali, de eu me achar bonito com aquele cabelo e bancar isso. E aí eu lembro desse meu cabeleireiro. Eu cheguei pra aparar o cabelo com ele. Ele falou: Robson, você me ferrou, né, mano? Porque a molecada não tá mais cortando o cabelo. Tô deixando crescer aqui. E isso pra mim foi muito emblemático, assim, sabe? Essa fase da minha vida, o efeito que o livro teve. Cara, é um antes e depois mesmo. Nossa, que forte, né? Como a literatura... Esse Muito. é o conceito do podcast, como a cultura muda a nossa vida. É muito bonito ver o seu relato. Muito, assim, é impressionante que, assim, como abriu, e eu comecei a recomendar, infelizmente agora tem uma nova versão que é mais fácil de encontrar, mas na época era muito difícil ter acesso a esse livro. E eu lembro do Mano Brown citando, né, e aí de fato, ele mudou a minha vida, assim. E até de questionar, eu lembro que na época eu tava na Malhação, veio um diretor e contou uma piada super racista, assim, de mau gosto, grosseira. Assim, era um horror. Só que assim, eu já com 18 anos, com o meu diretor, contando aquilo, o máximo de protesto que eu consegui fazer foi ficar sério olhando pra cara dele. E aí entra a coisa de subestimar a inteligência. Ele virou pra mim rindo. Você não entendeu. Foi mais fácil pra ele achar que eu não tivesse entendido a piada escrota dele. Tá bom, senta aí. Do que achar que eu não tinha visto graça alguma naquilo. Isso irrita ainda mais do que a piada, né? Tipo, claro, a piada deve ser horrível, mas tipo, Sim. A pessoa ainda te menosprezar, falar que você é burro, sei lá. Exatamente. Nossa senhora, gente, eu ficaria muito irritada. Mas você sabe que depois disso, inclusive, esse esclarecimento que eu tive de quem eu era, anos depois, rendeu o meu solo de humor, que era o Afrobege, que foi uma vez que me classificaram assim, uma menina negra também, só que muito mais retinta, olhou pra mim e falou: nossa, você parece ser mais escuro na TV. Eu falei: não, sou um pouco desbotado, porque São Paulo você não toma sol, né? Mas isso não tira minha negritude. Ela falou: você não é negro? Eu falei: eu sou. Não, você não é negro, eu sou. Eu falei: não, você é afrobege. Gente, como a Eve Jenkins ela passou aqui no nosso podcast e também ela disse que já falaram isso pra ela, que ela não era parda. Exato. E aí quando ela falou isso, eu achei tão absurdo, porque ela, negra também, retinta, não sabia. E aí eu coloquei isso no meu texto, e aí eu tratava com humor, porque o humor você consegue atingir mais, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes, claro que você tendo embasamento e tudo mais, você chegar com um discurso ferrenho aqui,
às vezes é mais fácil pro cara que não tá disposto a ouvir falar que aquilo é mimimi, que não sei o quê. Quando você chega com o humor, até inconscientemente você faz a pessoa refletir. E eu chegava com isso, eu falava, pô, eu não culpo ela por não saber que eu era negro, porque faltam referências. E aí eu começava a citar as referências e fazendo piada em cima, sabe? Porque uma que eu citava, o Mussum, o melhor dos Trapalhões. Só que se a gente for pensar na figura do Mussum, era o preto bêbado que falava errado. Você entende ele isso? sofreu muito nos bastidores, né? Sim, e digo mais, o Mussum agora teve a cinebiografia dele. Que é muito bonita. Isso, tem o grande Silvinho Guindani. Teve... Enfim, se você procurar, você encontra entrevistas que aí cai numa coisa que eu ia comentar agora que eu comecei a falar do meu show de humor. A gente... Era um protesto quase velado. Por quê? Eu fui ver uma entrevista e aí a repórter fala, mas Mussum, falam que os Trapalhões são preconceituosos, né? Que são racistas até nas piadas que vocês estão fazendo. O que você acha disso? Aí ele, estão falando isso? Eu acho que às vezes eu sinto falta aqui, tinha que ter mais, né? Tinha que ter, eu quero mais negrada aqui, eu quero mais a negrada aqui. Assim, ele não pode, claro, é uma situação super delicada, que ele não pode falar, mas ele deixa ali o protesto dele. E uma coisa que o Ailton Graça me chamou a atenção para isso, ele nunca aceitava os insultos racistas. Sempre que tinha algum sketch que falava, ô crioulo é teu passados. Tipo, ele que era engraçado de você ver aquele homenzarrão bravo, mas era sim um protesto também, sabe? Então, e por que eu digo isso? Quando eu fiz o Afrobege, que eu abordava a temática de um jeito, não sei se sutil, mas era de uma forma mais de conscientizar do que apontando o dedo. Ia na sinopse do meu espetáculo que eu abordava esse tema. Só do produtor ler aquilo, eu já não conseguia pauta, cara. Eu não conseguia divulgar meu espetáculo. Eu fui, na época eu lembro que eu tentei ir no Jô, peguei a assessora que levava todo mundo no Jô. Foi um amigo meu falar de tampa de privada no Jô. E aí bateu lá na produção, os caras não aprovaram a pauta. Porque tratava de racismo. Ai, não vai ser chato, né? O que hoje... Graças a Deus, a gente tem espaço. A gente hoje tem espaço para ter um Yuri Marçal que chega com o pé no peito mesmo, entendeu? Que é necessário. Você pode não gostar desse tipo de humor, mas é necessário que tenha. É necessário que seja dito sem tanta firula, que é o que eu fazia. Para chegar numa crítica, eu tinha que dar uma volta gigantesca, assim, pra pessoa não se ligar e falar, que chato, sei lá. Bom, daria pra gente ficar aqui horas e horas, mas a gente tá estourando o tempinho, a gente finaliza esse bloco e daqui a pouco a gente volta com a análise final. Eba! No último bloco, a gente falou muito de raízes, de conhecimento e valorização da cultura negra. São assuntos que merecem a nossa atenção e que são celebrados em espaços como o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que fica na Serra da Barriga, em Alagoas. Ele foi inaugurado em 2007, né? E é um parque que recria o ambiente da República dos Palmares e ainda celebra esse lugar de resistência e o legado que a cultura africana deixou aqui no Brasil, que vai da música até a culinária. É sempre ótimo quando a gente conhece um lugar novo e sai de lá com uma visão diferente sobre o mundo. É por isso que a Menai acredita tanto na combinação entre cultura e viagens. Por isso, para saber mais sobre os destinos, né, o que eles oferecem lá nessa agência maravilhosa, dá uma olhadinha no perfil deles no Instagram, @menaiaviagens, para conferir e para tentar encontrar, né, a sua próxima viagem que tá aí te esperando. Bom, Robson, agora a gente chega naquele momento decisivo do nosso programa, que é a hora em que a gente resume um pouco do que descobriu sobre o perfil do nosso convidado a partir das obras que ele escolheu. Então, você quer começar, Bárbara? Sim. Boa sorte. Não, é uma baita responsabilidade aqui. Aqui a gente tem a Jéssica, o Guga e a Tamires, mas eles não puderam estar aqui hoje com a gente. Que aí, né, eles fazem, assim, uma análise mais poética, assim. Eu não consigo, mas eu vou tentar. Mas, assim, o que me vem, assim, muito de cara é que você é um cara muito aberto, sabe, Robson? Você tá aberto a absorver arte, a absorver reflexões, a absorver aprendizados mesmo com as obras. Você capta
totalmente a essência do que a gente quer trazer aqui nesse podcast, sabe? Legal. Então, é muito bonito ver os seus relatos, como você tá sempre linkando a arte com a sua vida, né? Então, isso diz muito sobre você, assim. Você pode ser um cara melancólico? Quem não é, né, gente? A gente, fora das telas, a gente... É uma coisa que só a gente entende, né? Sim. Mas o que você mostra pra gente é que você é um cara muito aberto, muito disposto a viver de arte. E isso é admirável. Muito interessado também, né? Um cara que vai a fundo para se preparar e, como a Bárbara falou, sempre quer relacionar os trabalhos com coisas da vida e sempre vai atrás. E se tiver que mandar mensagem para a produtora de elenco, ficar atrás dela, mostrar que você quer fazer, você está interessado, você demonstra esse interesse. Então, isso dá para perceber. Pô, a gente já te admira há tanto tempo e agora com essa entrevista aqui, te admiramos ainda mais. Brigadão por estar aqui. Pô, eu que agradeço, emocionado com as palavras aqui agora, com a definição, muito obrigado. E que bom, e que proposta legal, gente, de trazer aqui, mais uma vez, a gente trocou uma ideia, né, Diego, e é difícil você escolher, eleger um livro ali, um disco, e dentre tanta coisa que a gente vê, mas eu acho que fiz boas escolhas. Ótimas. No dia de hoje pra gente conversar aqui, e muito obrigado pelo convite. Adorei o programa, adorei a entrevista. A gente que agradece. Obrigadão, Robson. A gente termina por aqui e até a semana que vem com mais um convidado. Tchau, tchau. Tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha com a Bárbara Demerov. Nossa comunicação e marketing digital ficam com a Priscila Penha. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as nossas artes. O Leandro Demerov cuidou da finalização em vídeo desse episódio e também do motion. A captação de áudio e vídeo é do pessoal do estúdio Oca 77, aqui em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você gostou desse episódio, encaminha para todos os amigos e amigas. Aproveita e também comenta qual das obras você mais se identifica. E se puder, avalia nosso podcast no Spotify. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, um abraço e até o próximo episódio.